Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso seriado de conclusão de curso de aprendizagem. Eu sou o Ellison e a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que é a Yara, que é a nossa analista de RH na empresa Nutrilite. E eu queria que você desse primeiro a introdução, se apresentasse, falasse a sua carreira, o que você tem feito e tudo mais, pelo menos nessa primeira parte. Eu sou a Yara, eu sou analista de RH na Nutrilite, eu estou lá há 12 anos. Sou graduada em administração e especialista em gestão de negócios. Muito bom. O nosso episódio de hoje vai se tratar basicamente de como uma pessoa que está dentro de uma empresa trabalhando com jovens, no RH e com captação de jovens aprendizes, como é o seu trabalho. A gente queria que você desse uma visão ampla sobre como o mundo empresarial enxerga a juventude de hoje. Que está sendo introduzida no mercado de trabalho, sabe? O nosso foco desse episódio é justamente saber quais são os principais pontos que os jovens têm a melhorar para poder entrar nesse mundo, quais são os principais desafios e zonas cinzentas que o jovem enfrenta para poder ter uma introdução sucinta e agradável nesse mercado. Então, a nossa primeira pergunta, que eu queria dar a introdução aqui, é como você faz para fazer a captação dos jovens hoje em dia. Se você tem alguns pontos principais para fazer essa captação, se você identifica algumas soft skills que são imprescindíveis e tudo mais. Tá. Hoje eu trabalho, eu esqueci de falar, hoje eu trabalho na Nutrilite, dentro de RH, com seleção e com os programas de aprendizagem e estágio. Então, realmente eu estou ali bem ligada ao início da carreira desses jovens ali dentro da Nutrilite, E como você perguntou, como é que eu faço primeiro a captação, como é que eu identifico o que a gente vai buscar no mercado, Primeiro a gente olha para a estratégia da empresa e para valores, O que a empresa está buscando para, sim, suprir a necessidade imediata, que é ali uma posição de aprendizagem ou de estágio, mas a gente olha também para o futuro, Para conseguir identificar potencial naqueles jovens, para que a gente forme uma mão de obra qualificada, Pessoas qualificadas que estarão em posições futuras dentro da empresa, seja de um nível de analista, um nível de supervisão, um nível de gerência, inclusive. Então, a gente pode dizer assim que o sistema que vocês fazem para captar esses jovens é justamente o de aprimorá-los para futuros cargos dentro da empresa. Então, vocês têm assim manejo de planejamento futuro. Exato. A gente faz ali uma identificação das necessidades atuais, mas a gente também olha para o futuro, para a estratégia futura da empresa, buscando identificar o potencial desses jovens. Então, muito bom. Mas, assim, quais são as principais características, assim, que você pode falar tanto das excludentes, das que tiram alguns dos jovens da disputa, entre aspas, da vaga, mas eu queria pelo menos um exemplo dos dois lados, das características que são excludentes, quanto das características que são benéficas para o jovem, pelo menos nesse primeiro momento de entrevista, de conhecimento e de abordagem entre a empresa e o futuro funcionário. Quando a gente vai fazer uma seleção, dentro da Nutrilite a gente usa uma conexão com os nossos valores. Então nós temos 4 valores principais, que é parceria, responsabilidade, integridade e valor pessoal. Então a gente olha para esses valores, como identificar a conexão dessa pessoa, desse jovem, com a nossa empresa. Então eu diria que hoje a gente busca pessoas que consigam trabalhar bem em equipe, que sejam responsáveis, que assumam a sua responsabilidade, claro, dentro do seu nível de atuação, e pessoas que sejam íntegros, que vão seguir as regras da empresa, que estejam conectados também com os nossos valores. Em relação ao que pode tirar o jovem do processo e da oportunidade, a gente não olha com tanta ênfase, a gente olha realmente mais para o potencial. Mas o que eu diria que talvez não dá uma oportunidade dentro de qualquer processo seletivo para um jovem
é a inércia e a falta de interesse de aprender, né? Que é o principal. Você pode não estar pronto naquele momento, mas a gente precisa identificar em você uma necessidade de desenvolvimento, um desejo de desenvolvimento. Continuando ainda nessa didática sobre a captação dos jovens e tudo mais, o que mais chama a atenção de você, que trabalha diretamente com esse pessoal, o que mais chama a atenção sua para um jovem interessado dentro dessas entrevistas? O que diferencia eles nesse primeiro momento? Eu diria que, assim, nesse momento a gente está fazendo uma entrevista, um processo seletivo, seja para estágio ou para aprendizagem, de uma pessoa que está se inserindo no mercado de trabalho. Então a gente não vai buscar nessa pessoa grandes experiências, mas a gente olha com bons olhos para um jovem que, mesmo dentro da sua formação acadêmica ou da sua vida, ele já tenha se envolvido em alguma atividade, em algum projeto, seja na igreja, seja na escola, né? Porque essas atividades de participação em diversos fóruns, né, dá para o jovem uma certa experiência, né, de trabalho em equipe, de relacionamento interpessoal, de liderança. Então é o que a gente vê assim como ponto positivo quando a gente encontra um jovem que ainda não começou formalmente a sua vida profissional, mas já buscou ali engajamento em diversas frentes, em diversos fóruns ou projetos. É muito bom ter citado isso, porque muitos dos jovens, né, isso tendo uma visão holística minha, que excluem a questão extracurricular, preferem muitas das vezes fazer um curso direto, fazer uma atividade que seja mais sucinta à área que ele quer prestar serviço, mas acaba esquecendo que as funções extracurriculares existem e são, querendo ou não, uma fonte de experiência, né? Existe um paradigma muito grande de que as empresas não contratam gente sem experiência, mesmo para programas de primeira experiência, mas os jovens acabam esquecendo que programas extracurriculares são primeira experiência. Então é muito importante a gente ouvir isso e ter esse ponto a ressaltar nesse segundo episódio do projeto. Exatamente, a vida profissional e pessoal é uma construção, né? A gente não vai eu iniciei ali um projeto, um contrato no Jovem Aprendiz, e aí eu vou excluir tudo que eu não já fiz ou eu não tenho nenhuma bagagem porque eu nunca trabalhei formalmente, né? Você tem, até dentro de casa a gente tem um papel, né? E consegue desenvolver as nossas habilidades, que realmente é muito importante. Mudando o tópico agora, a gente falou um pouco sobre seleção, sobre capacitação dos jovens. Eu queria que você desse uma palavrinha sobre desenvolvimento do jovem no pós-vínculo empregatício, como o jovem se comporta já estando contratado na empresa que você trabalha. Quais são as atitudes que a gente tem que transmitir, né? O que a gente tem que transmitir com nossas atitudes, o nosso desempenho dentro da empresa para que a gente seja notado, a gente seja visto como uma boa oportunidade, como uma pessoa inovadora que vai se desenvolver bem dentro da empresa. Na sua pergunta você já falou a palavra, quando você estava perguntando eu já tinha uma ideia, né, do que eu ia responder. A palavra inovação, né? A inovação ela é vista muitas vezes por algumas pessoas que é uma grande atividade que você faz de novo, uma grande descoberta, uma nova, digamos assim, descoberta da lei da gravidade, né? Mas a inovação ela pode ser feita em pequenas coisas. Então, esse olhar diferenciado para as atividades, essa busca por melhoria contínua, mesmo dentro da sua atividade de jovem aprendiz, ela é muito bem vista por todas as empresas, né? E hoje falando da Nutrilite, né? Esse desejo de melhoria contínua, inovação, inclusive nas pequenas atividades. Na Nutrilite a gente tem o projeto da Fábrica de Ideias, que qualquer funcionário que tenha uma ideia inovadora, que tenha uma visão diferente do que está acontecendo, a gente consegue pôr em prática. E esse projeto da Fábrica de Ideias é muito valoroso, a gente chega com muita importância, isso falando da minha visão, porque a gente consegue não somente entregar esses papéis inovadores que a gente consegue enxergar,
mas também ser reconhecido por isso. Muitas das vezes é comum nas empresas a gente ver os bloquinhos de papel que a gente integra as nossas ideias de maneira anônima e tudo mais, mas muitas das vezes a gente não é reconhecido por essas ideias e a fábrica de ideias é muito legal. Eu vejo uma iniciativa assim magnífica por parte da Nutrilite e eu queria que você falasse um pouco sobre a fábrica de ideias, né, pelo menos nessa primeira parte, para a gente saber justamente como funciona e dar essa visão ao jovem de que as empresas dão valor às coisas que a gente faz direcionadas a ela. O programa Fábrica de Ideias como você sabe, é um projeto de inovação, né? Então, eu vejo ele realmente também muito importante. Eu acho que todas as empresas deveriam estruturar um projeto de inovação para fomentar as novas ideias, né? Como você sabe, o projeto o programa ele tem ideias que tem retorno financeiro altíssimo, como ideias simples que vai ali ter uma melhoria em produtividade, uma melhoria em meio ambiente, uma melhoria que pode abranger um setor, mas pode abranger a empresa inteira. Então, a gente tem esse projeto bem estruturado, né? Eu acho muito importante que as empresas tenham esse olhar para projetos de inovação, conectando com o seu negócio, com a sua estratégia. Muito importante mesmo. Mudando mais uma vez de assunto agora, focando mais na sua área acadêmica, sua formação acadêmica, eu queria que você falasse um pouco da visão administrativa de como o jovem tem sido introduzido no mercado de trabalho, se existe uma preparação bem feita, se eles estão se capacitando junto com a tecnologia de maneira adequada, se existe um problema ainda entre o jovem e a tecnologia que agrava muito a situação do jovem. Eu queria que você desse essa visão por parte desse assunto. Assim, eu sou administradora, como eu falei, e curiosamente o meu projeto de conclusão de curso ele foi em pesquisa dentro do programa Jovem Aprendiz, né? Então o programa ele foi criado exatamente para oportunizar que esse jovem entre no mercado de trabalho e tenha ali em paralelo uma formação. Então as empresas, né, de integração de jovens que trabalham com o projeto Jovem Aprendiz, eles estão buscando inovar nos programas de aprendizagem, seja na área administrativa ou numa área mais técnica, né, como vamos dizer, mecânica. O que essas instituições fazem é fazer uma pesquisa de mercado e entender o que aquela região, o que aquela cidade necessita de desenvolvimento, né, de pessoas. Então, eles têm, sim, eu noto que eles têm feito pesquisas de mercado, introduzindo as novas habilidades aí que estão sendo exigidas no mercado de trabalho para preparar esses jovens e através do curso de aprendizagem para estar ali praticando dentro da empresa. Bom, agora para concluir, eu queria que você falasse acerca da visão futura, aí pode ser tanto da acadêmica IARA quanto da análise de RH, né? Sobre a visão de como será daqui a uns 5, 10 anos a captação desses jovens. Se vai continuar sendo a mesma coisa, se você vê que existe ainda uma problemática com a inteligência artificial que vai nascer ainda. Eu queria que você falasse sobre a visão de futuro propriamente dita, sobre o jovem nessa introdução. Visão de futuro. Quando a gente fala de 5 anos e como as coisas estão mudando hoje, né, muito rápido, eu digo que é uma visão de longo prazo, né, 5 anos considerando o quanto o mercado de trabalho vem mudando, né. Eu tenho visto, né, e visto algumas pesquisas na área do mundo de trabalho que as empresas hoje elas precisam mudar, porque a mão de obra que está chegando e que está ganhando espaço hoje, né, é a nova geração, a geração Z, a geração alfa, e as empresas elas precisam mudar porque esses jovens eles vêm trazendo novas perspectivas e novas demandas para a empresa, né? A nova geração, por exemplo, ela não vai fazer uma coisa por fazer, ela tem cobrado das empresas uma conexão de propósito, por exemplo, mais flexibilidade, mudanças no modelo de trabalho. Então, hoje, assim, o que eu vejo para o futuro é que as empresas necessitam se adaptar à nova geração, né, que está vindo, adaptar as suas
os seus benefícios, os seus modelos de trabalho, como desenvolve essas pessoas para que consiga, né, atrair essa nova geração que está vindo, que está chegando no mercado de trabalho, que já chegou e está ganhando aí força, porque é natural uma troca ali de geração dentro do mundo de trabalho. Muito bom. Então eu agradeço a participação de você, Yara, né? Sei que o tempo está muito corrido no seu dia a dia, mas você conseguiu arranjar um tempinho para a gente, tanto para nós que estamos concluindo o curso de aprendizagem, tanto para o pessoal que está assistindo. Então a gente fica aqui os meus mais fortes agradecimentos mesmo. Espero que tenha sido de grande valor a nossa conversa aqui, não só a gente, mas a vocês também. E fica aqui meus agradecimentos finais mesmo, que a gente fica muito honrado de ter a participação de alguém que está inserido justamente dentro do que a gente trata nesse projeto, que é a captação do jovem e a introdução deles no mercado de trabalho. Eu que agradeço o convite mais uma vez, parabéns pelo projeto. Eu queria dizer para o pessoal que aproveitem os conteúdos, está bem legal e obrigada.